Você já refletiu sobre como o orgulho pode transformar uma vida abençoada em uma tragédia espiritual? A história de Herodes Agripa I é um exemplo poderoso de como o coração soberbo pode levar a consequências devastadoras. Este rei, que viveu em tempos bíblicos, alcançou poder e glória, mas sua incapacidade de reconhecer que toda honra pertence a Deus o levou a um fim trágico e humilhante. Aqui no canal, temos o compromisso de interceder por nossos inscritos diariamente. Se você deseja fazer parte dessa corrente de oração e receber palavras de fé e intercessão, clique agora no botão Inscrever-se. Junte-se a nós e permita que o poder de Deus transforme sua vida. Neste vídeo, vamos explorar como a ascensão e queda de Herodes Agripa I refletem as lições eternas da soberania de Deus e do perigo do orgulho. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa rica em aprendizados espirituais e descobrir como viver uma vida que exalte o Criador acima de todas as coisas. Herodes Agripa nasceu em uma posição privilegiada, neto de Herodes, o Grande, e criado na opulência de Roma. Desde cedo, foi educado ao lado de figuras importantes, incluindo o futuro imperador Cláudio. Essa convivência moldou um jovem estrategista que aprenderia a arte de agradar tanto aos romanos quanto aos judeus. Sua capacidade de navegar entre diferentes culturas o colocou em uma posição única de influência. Como líder, Agripa era um mestre em construir alianças. Ele respeitava as tradições judaicas, participando de cerimônias no templo e demonstrando aparente devoção à lei de Moisés. Isso lhe trouxe grande popularidade entre os judeus, que o viam como um rei que valorizava sua cultura e fé. Para os romanos, ele era o administrador ideal, competente, leal e capaz de manter a estabilidade em uma região tão turbulenta. Essa habilidade em agradar a todos foi o que garantiu sua ascensão meteórica ao poder. Em poucos anos, Agripa governava uma extensão de território comparável à do seu avô, Herodes o Grande. Ele investiu em construções, jogos e festivais, consolidando-se como uma das figuras mais poderosas da época. Sua trajetória parecia ser de sucesso absoluto. No entanto, junto com o poder, veio o orgulho. Agripa começou a acreditar que sua posição era fruto de seu mérito, e não uma dádiva de Deus. Ele se permitiu ser exaltado por homens, esquecendo que toda autoridade vem do Criador. Esse orgulho, como veremos, foi o primeiro passo em direção à sua queda. À medida que o poder de Herodes Agripa crescia, seu ego também aumentava. Ele começou a se ver como mais do que um líder político. Acreditava que era digno de adoração. O orgulho tomou conta de seu coração, obscurecendo sua percepção de que todo poder é concedido por Deus. Ele se distanciou da humildade que deveria caracterizar um verdadeiro servo do povo. O comportamento de Agripa mudou drasticamente. Ele passou a se cercar de pessoas que reforçavam sua visão inflada de si mesmo, buscando constantemente aprovação e louvor. A Bíblia nos alerta sobre os perigos do orgulho em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Essa verdade começou a se manifestar na vida do rei. Um exemplo claro de sua soberba foi sua insistência em ser tratado como uma figura quase divina. Agripa permitia que multidões o exaltassem em vez de redirecionar a glória para Deus. Ele não apenas ignorou o primeiro mandamento de Deus, não ter outros deuses diante do Senhor, como também alimentou a idolatria ao aceitar louvores que pertenciam somente ao Criador. O orgulho desenfreado de Agripa não apenas o afastou de Deus, mas também o preparou para um confronto direto com a justiça divina. Sua história é um alerta poderoso de como a soberba pode se infiltrar nos corações, mesmo daqueles que parecem ter tudo sob controle. O que viria a seguir demonstraria que Deus sempre resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho de Herodes Agripa levou-o a tomar decisões que mudariam o curso da igreja primitiva. Em busca de agradar os líderes judeus e consolidar seu poder, ele iniciou uma feroz perseguição contra os seguidores de Jesus. Essa perseguição não era motivada por questões religiosas, mas por pura política,
visando aumentar sua popularidade entre as elites. A primeira vítima dessa perseguição foi Tiago, irmão de João, um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Agripa ordenou sua execução pela espada, tornando Tiago o primeiro apóstolo a ser martirizado. Esse ato foi um golpe devastador para a igreja, mas paradoxalmente fortaleceu a fé dos cristãos que continuaram firmes em sua missão de espalhar o evangelho. Vendo que a morte de Tiago agradava aos líderes judeus, Agripa decidiu ir além. Ele ordenou a prisão de Pedro, o líder reconhecido da igreja em Jerusalém, durante a festa dos pães asmos. Pedro foi colocado sob forte vigilância, com 16 soldados designados para garantir que ele não escapasse. Esse momento testaria a fé da igreja primitiva. No entanto, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja se reuniu para orar incessantemente por sua libertação. Esse ato de fé e unidade demonstra o poder da intercessão em meio à adversidade. Deus responderia de forma miraculosa, mostrando que, apesar da oposição humana, seus planos não podem ser frustrados. Enquanto Pedro estava preso sob intensa vigilância, algo extraordinário aconteceu. Durante a noite, um anjo do Senhor apareceu na cela, iluminando o local. As correntes que prendiam Pedro caíram de seus pulsos, e o anjo o guiou para fora, passando pelos guardas sem ser percebido. Foi um milagre evidente, resultado direto das orações fervorosas da igreja. Essa libertação sobrenatural não apenas salvou Pedro, mas também fortaleceu a fé da igreja primitiva. O poder da oração coletiva foi demonstrado de forma impressionante. A Bíblia nos ensina, em Tiago capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse evento mostrou que, mesmo diante de perseguições, Deus está atento às necessidades de seu povo. Quando a notícia da libertação de Pedro chegou à igreja, os fiéis ficaram maravilhados. Muitos tinham orado sem cessar, mas não esperavam uma resposta tão direta e milagrosa. Esse episódio é um lembrete de que, em situações desesperadoras, Deus pode agir de maneiras que vão além da nossa compreensão humana. Para Herodes Agripa, entretanto, a libertação de Pedro foi um golpe em seu orgulho e autoridade. Enfurecido com a fuga, ele ordenou a execução dos guardas que estavam de serviço. Esse ato não apenas revelou sua dureza de coração, mas também indicava que ele não reconhecia a mão de Deus no ocorrido. Sua recusa em se humilhar diante do Senhor pavimentava o caminho para sua queda. Herodes Agripa estava no auge de seu poder quando decidiu fazer uma aparição pública em Cesareia, durante um festival em sua homenagem. Vestindo uma túnica feita de prata que brilhava intensamente sob o sol, ele subiu ao palco para discursar. O espetáculo era cuidadosamente planejado para impressionar a multidão e ele conseguiu. O povo, deslumbrado, começou a gritar: "É voz de um Deus e não de homem." Diante desses gritos de adoração, Agripa teve a oportunidade de redirecionar a glória a Deus. Ele poderia ter rejeitado os louvores e reafirmado que era apenas um homem servindo sob a autoridade divina. Contudo, tomado pelo orgulho, ele escolheu aceitar os elogios como se realmente fosse divino. Foi o ponto de ruptura, onde seu coração soberbo ultrapassou os limites da paciência de Deus. A Bíblia nos relata em Atos capítulo 12, versículo 23, que naquele momento um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus. O que parecia ser um triunfo público transformou-se em uma cena de humilhação e juízo divino. Agripa começou a sofrer dores terríveis, o início de uma morte que ficaria registrada na história como um exemplo do que acontece quando alguém desafia a soberania de Deus. Esse episódio em Cesareia é uma lembrança poderosa de que a glória pertence somente ao Senhor. Como está escrito no Salmo capítulo 75, versículo 7, Deus é quem julga, a um humilha e a outro exalta. A escolha de Agripa de tomar para si a adoração destinada a Deus selou seu destino de maneira trágica e exemplar. Após aceitar a adoração da multidão, Herodes Agripa foi atingido imediatamente por um castigo divino. Ele começou a sentir dores insuportáveis no estômago que rapidamente se intensificaram.
Historiadores como Joséfo relatam que vermes começaram a devorar seu corpo enquanto ele ainda estava vivo. Foi uma morte lenta, agonizante e humilhante, um contraste completo com o esplendor que ele havia exibido momentos antes. Esse castigo foi um sinal claro da justiça de Deus. A Bíblia é enfática em afirmar que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Agripa havia se exaltado além do limite, e sua morte demonstrou que nenhum poder humano pode desafiar a autoridade divina sem consequências. Sua soberba o levou à destruição física e espiritual. A cena de Agripa sofrendo em agonia chocou a multidão que o havia aclamado como um deus. O mesmo povo que momentos antes gritava em adoração, agora via sua humanidade exposta de forma dolorosa e irreversível. Isso mostrou que a glória humana é frágil e passageira, enquanto a glória de Deus é eterna e imutável. Esse evento é um lembrete para todos nós sobre a importância da humildade. Agripa é um exemplo de como o orgulho pode cegar e levar à ruína. Sua história ecoa a advertência de Provérbios, capítulo 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilhará, mas o de espírito humilde obterá honra. Deus exalta os que se humilham, mas traz juízo aos que se colocam acima de sua vontade. A perseguição de Herodes Agripa à igreja primitiva parecia, à primeira vista, uma ameaça para os cristãos. Com sua autoridade e influência, ele conseguiu causar sofrimento e dispersão. Contudo, Deus transformou a perseguição em uma oportunidade para expandir o Evangelho. Os cristãos que fugiram de Jerusalém levaram a mensagem de Cristo para outras regiões, cumprindo o mandamento de levar a palavra a todas as nações. Essa dispersão fez com que o Evangelho alcançasse cidades e vilarejos que até então não haviam ouvido sobre Jesus, como registrado em Atos capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A intenção de Agripa de enfraquecer a igreja acabou sendo usada por Deus para fortalecer e ampliar o alcance da mensagem de salvação. A igreja primitiva também aprendeu lições profundas durante esse período de provação. A oração se tornou uma arma espiritual poderosa, unindo os cristãos em intercessão constante. O milagre da libertação de Pedro é um exemplo claro de como Deus responde à fé de seu povo. A perseguição serviu para consolidar a confiança dos fiéis na soberania divina. Agripa, entretanto, não reconheceu que suas ações estavam sendo usadas por Deus para um propósito maior. Seu orgulho o impediu de enxergar a mão do Criador em meio aos acontecimentos. Enquanto ele buscava glória pessoal e poder político, Deus estava edificando um reino eterno que nem mesmo as forças humanas poderiam destruir. A história de Herodes Agripa é um testemunho poderoso da soberania de Deus. Apesar das intenções do rei de perseguir os cristãos e consolidar sua autoridade, Deus estava no controle de cada detalhe. Mesmo os atos mais terríveis de Agripa foram usados para cumprir os planos divinos, demonstrando que nada foge ao governo do Criador. Agripa acreditava que tinha o poder absoluto sobre a vida e a morte, mas sua própria vida era sustentada pela graça de Deus. Ele ignorou que não há autoridade que não venha de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Ao aceitar a adoração do povo, ele desafiou a soberania divina, mas sua morte mostrou que Deus é o juiz supremo. A libertação de Pedro e a expansão do Evangelho durante a perseguição são exemplos claros de como Deus age de maneiras surpreendentes. Enquanto Agripa buscava destruir a igreja, o Senhor estava edificando um reino inabalável. Essa história nos lembra que mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós, Deus está no controle, transformando o mal em bem. A soberania de Deus não apenas humilhou Agripa, mas também fortaleceu a fé dos cristãos. Eles entenderam que, apesar das perseguições e desafios, Deus é fiel às suas promessas. A história de Agripa é um lembrete eterno de que o Senhor governa sobre tudo e todos, e que sua vontade prevalecerá sempre. O orgulho é uma armadilha espiritual que pode capturar até mesmo os mais poderosos.
Herodes Agripa se tornou um exemplo clássico de como a soberba pode cegar o coração e distanciar uma pessoa de Deus. Ele permitiu que seu sucesso e poder o fizessem esquecer que era apenas um servo, enquanto a glória pertence unicamente ao Criador. O orgulho de Agripa não foi apenas uma falha pessoal, mas também uma afronta direta a Deus. Ele aceitou a adoração que deveria ser destinada ao Senhor, violando o mandamento de não ter outros deuses diante dele. A Bíblia nos ensina, em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agripa escolheu resistir a Deus, e as consequências foram devastadoras. Esse orgulho o levou a decisões que prejudicaram não apenas a igreja primitiva, mas também sua própria vida. Ele perseguiu os cristãos, acreditando que isso aumentaria sua influência, mas, em vez disso, ajudou a espalhar o Evangelho. Suas ações provam que o orgulho não apenas destrói a alma, mas também cega a pessoa para os planos maiores de Deus. Agripa nos ensina que o orgulho pode parecer uma força, mas, na verdade, é uma fraqueza mortal. Ele nos lembra da importância de viver em humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Como diz Provérbios capítulo 29, versículo 23, o orgulho do homem o humilhará, mas o de espírito humilde obterá honra. Sua queda é um alerta para que jamais deixemos o ego assumir o lugar de Deus em nossas vidas. A história de Herodes Agripa deixa lições profundas sobre a importância da humildade e da dependência de Deus. Agripa começou sua jornada como um líder promissor, mas permitiu que o orgulho o afastasse da verdade. Sua incapacidade de reconhecer a soberania divina o levou a um fim trágico, demonstrando que o caminho da exaltação pessoal é, na verdade, um caminho para a ruína. A Bíblia nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade. Jesus, nosso maior exemplo, lavou os pés de seus discípulos e se humilhou até a morte na cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, descreve como ele, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas se esvaziou, tomando a forma de servo. Essa humildade é o padrão que todos nós devemos seguir. Aprender com a queda de Agripa significa reconhecer que todo sucesso e realização vem de Deus. Ele é o autor e sustentador de nossas vidas. Quando colocamos nossa confiança nele e vivemos para glorificá-lo, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Como em Mateus capítulo 23, versículo 12, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por fim, a história de Agripa é um convite à reflexão. Ela nos desafia a examinar nossos corações e perguntar: estamos vivendo para a glória de Deus ou para nossa própria exaltação? A resposta a essa pergunta moldará não apenas nosso destino terreno, mas também nosso destino eterno. Que possamos sempre escolher a humildade, pois é através dela que encontramos verdadeira paz e propósito. Agora, gostaria de fazer uma oração junto com você. Coloque sua mão sobre o seu coração e repita comigo: Senhor Todo-Poderoso, reconhecemos que toda glória, honra e louvor pertencem somente a Ti. Ajuda-nos a viver em humildade, entendendo que tudo o que temos e somos vem de Tuas mãos. Livra-nos do orgulho que nos afasta de Ti e ensina-nos a depender totalmente da Tua graça e misericórdia. Pai, queremos aprender com os exemplos da Tua palavra. Que a história de Herodes Agripa nos lembre constantemente dos perigos da soberba e da importância de glorificar Teu nome em todas as circunstâncias. Molda nossos corações para que sejamos servos fiéis, sempre apontando para Ti como a fonte de todo poder e autoridade. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver como Jesus viveu, com um espírito de serviço e humildade. Dá-nos coragem para enfrentar as tentações do ego e da vaidade, confiando que Tu exaltas os que se humilham perante Ti. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos, refletindo Tua luz em um mundo que tanto precisa de Tua verdade. Por fim, Pai, pedimos que nos fortaleças para resistir às armadilhas do orgulho. Ensina-nos a buscar Tua vontade acima de tudo
e a caminhar com humildade diante de Ti. Que nossas vidas sejam um testemunho do Teu amor e que cada ação nossa traga glória ao Teu nome. Amém. A história de Herodes Agripa nos ensina que o orgulho pode destruir até mesmo os mais poderosos, enquanto a humildade nos aproxima de Deus. Sua ascensão e queda são um alerta para que jamais coloquemos nossa confiança em nosso próprio poder, mas reconheçamos que tudo vem do Senhor. É um convite a refletirmos sobre nossas vidas e a escolhermos a humildade como caminho de verdadeira exaltação. Agora, eu te convido a pensar: como você tem vivido? Está glorificando a Deus com suas ações e palavras ou buscando sua própria exaltação? Escreva nos comentários a frase: toda a glória pertence a Deus. Faça dessa declaração um compromisso diário de entregar tudo ao Criador e viver para a sua glória. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre a Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem. Que sua vida seja marcada pela humildade e pela dependência total do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.